Você sabia que o Corinthians é, entre os grandes do futebol brasileiro, o time com mais atletas em fim de contrato? Vídeo de hoje do canal do Nicola te explica essa história. Moscardo pode voltar para o Corinthians? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta. Bora falar também sobre a difícil renovação de contrato de Carlos Vinícius no Grêmio, e o Corinthians acompanha com atenção essa história. As últimas de mercado, bastidores, finanças. Falo também sobre Vozinha, a caminho do futebol brasileiro, além das últimas da Copa e muito mais. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora começar o vídeo para falar sobre a noite de gala de Vinícius Júnior, um dos principais atletas dessa Copa do Mundo. Com Messi, Haaland, Mbappé e Cristiano Ronaldo aparecendo e bem, dá para dizer que o Vini também tem deixado excelente impressão. Foi dele, ele marcou 2 dos 3 gols da vitória contra a Escócia por 3-0 na noite dessa quarta-feira. Dessa maneira o Vini já tem 4 gols marcados, 1 assistência e ele foi eleito o melhor da seleção nas 3 partidas que o Brasil disputou até aqui. 3-0 do Brasil não poderia ter sido melhor. Primeiro pela melhor atuação da seleção brasileira nessa Copa. Depois pela volta de Neymar, que entrou a 14 minutos do fim, não conseguiu brilhar, mas enfim, vai ganhando seus minutos e pode ser protagonista na reta final da competição. Outra coisa super importante, o Brasil conseguiu ficar à frente de Marrocos, ou seja, na primeira colocação do grupo. Brasil e Marrocos com 7 pontos, Marrocos venceu Haiti por 4-2, dessa maneira o Brasil terminou com 6 gols de saldo acima do Marrocos. E a primeira colocação na chave vai permitir que a seleção continue em New Jersey em frente, no primeiro mata-mata da próxima fase. Uma seleção que não a Holanda, a tendência é de Suécia ou Japão. Os times se enfrentam nessa noite. Se der Japão, o adversário vai ser o Japão. Se houver empate, Brasil e Japão. A única chance de ser um Brasil e Suécia é se a Suécia vencer os japoneses na noite dessa quinta-feira. Partida marcada para a próxima segunda-feira, às 2 da tarde. Queria destacar também outros jogadores que tiveram boa atuação na seleção brasileira nessa quarta-feira. Gostei da atuação do Alisson, que chegou sob desconfiança, o goleiro da seleção foi bem quando exigido. O meio-campo com Paquetá e Bruno Guimarães funcionou, na minha opinião, extremamente bem. Bruno Guimarães com 2 assistências, chegando bastante na área adversária. Matheus Cunha, outro bom jogo e mais um gol marcado. E o Ryan, que virou a opção para o lugar do Rafinha, também conseguiu jogar bem mais do que na partida contra o Haiti. Aos pouquinhos o Brasil vai se acertando e deixando a impressão de que pode ir longe, especialmente se não tiver adversários extremamente pesados pela frente. Quero falar sobre o caminho da seleção brasileira até uma eventual final. A primeira colocação da chave, na teoria, garante um trajeto menos complicado para o Brasil. Brasil estreia no mata-mata na próxima segunda-feira, às 2 da tarde, contra Japão ou Suécia. A chance de a Holanda ser a adversária do Brasil é muito pequena, isso só ocorreria se a Holanda conseguisse perder sua partida contra a Tunísia, marcada para essa quinta-feira. A Tunísia é o grande saco de pancadas do grupo, a Holanda tem tudo para ganhar e ganhar bem. Japão será o adversário do Brasil se vencer a Suécia ou empatar. A Suécia vai ser adversária do Brasil se vencer a seleção japonesa. Mas, Nicola, quais serão os próximos adversários? Você que está em casa precisa torcer urgentemente para que no confronto entre França e Noruega, marcado para esta sexta-feira, a França não perca para a Noruega. Esse é o único cenário que jogaria a França para a chave do Brasil, e aí teríamos possivelmente um Brasil versus França já nas oitavas de final, no segundo mata-mata. Esse seria o pior dos cenários. Então, a obrigação de todos nós é torcer para que a França vença ou empate com a Noruega. Dessa maneira, a França fica em primeiro, a Noruega em segundo, a França vai para um lado da chave e a Noruega passa a ser a opção de adversário do Brasil para as oitavas de final. O Brasil vencendo Japão ou Suécia deve ter pela frente tudo correr dentro da normalidade. Nas oitavas de final, o vencedor do confronto entre Noruega e Costa do Marfim. Nas quartas de final pode pintar uma Inglaterra ou México. México que venceu mais uma vez a República Tcheca 3-0 na noite dessa quarta-feira e terminou pela primeira vez em sua história com 100% de aproveitamento na fase de grupos, 9 pontos conquistados. Numa semifinal, o Brasil pode ter Argentina
ou Colômbia/Portugal. Há uma indefinição sobre o primeiro colocado do grupo de Portugal. Se Portugal vencer a Colômbia, fica em primeiro e pode cair nessa chave, enfrentando a Argentina nas quartas. Se não, poderemos ter um Colômbia e Argentina nas quartas. Ao que tudo indica, França e Espanha, os grandes favoritos ao título, devem ficar do outro lado da chave, enfrentando o Brasil apenas numa eventual final. E o Corinthians é o time da Série A do Brasileiro entre os grandes, com mais atletas em fim de contrato. São 11 até o fim dessa temporada. O caso mais grave, você sabe, Memphis Depay. O vínculo do holandês com o Timão se encerra no fim de julho. Há outros 10 atletas cujos contratos se encerram em 31 de dezembro. Bora aos nomes? Caio César, Matheus Pereira, Alan, Lingard, Carrilho, André Ramalho, Vitinho, Hugo, Labiade e Angileri. Destacar que Caio César, Matheus Pereira e Alan estão emprestados ao Corinthians. Haveria necessidade de uma negociação para reempréstimo ou compra em definitivo. André Ramalho está fora dos planos e se houver proposta por agora, o Corinthians adoraria negociá-lo, o zagueiro que foi contratado do futebol holandês e que ganha na casa dos 700 mil mensais. Já Lingard e Labiade, estrangeiros contratados a partir de indicações de Memphis Depay, podem ter seus contratos prorrogados de forma automática caso consigam bater metas relacionadas a jogos. Dá para dizer que Angileri e Vitinho e Hugo vão ter suas negociações debatidas mais ao fim do contrato, dependendo da performance deles. O Carrilho perdeu produtividade, deixou de ser tão competitivo como em outros tempos e, na visão do Corinthians hoje, não vale a mesma quantia que recebia assim que assinou o contrato. Só vai haver uma renovação se ele terminar a temporada em alta e se aceitar uma redução salarial. Desses jogadores todos que eu citei, qual você acha que o Corinthians não pode abrir mão? Use o espaço para comentário e registre só o que você pensa. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Renovação de contrato emperrada no Grêmio e sinal de alerta ligado no Corinthians. Tudo por causa de Carlos Vinícius. Centroavante de 31 anos de idade e um dos principais artilheiros do futebol brasileiro, em 2026 tem contrato com o Grêmio somente até dezembro. E as tratativas que começaram há semanas não avançaram. Tudo porque o Carlos Vinícius tem sido alvo de vários assédios, de times brasileiros e do exterior. Tem proposta, por exemplo, dos Estados Unidos e da Arábia Saudita. O Corinthians admite a intenção de contratá-lo e tem a seu favor o fato de o Carlos Vinícius ser declarado torcedor do Corinthians. Importante registrar que há uma cláusula no contrato atual que pode garantir um pouco mais de conforto ao Grêmio. Isso porque, se o Carlos Vinícius disputar pelo menos 60% das partidas do tricolor gaúcho nessa temporada, seu contrato é estendido de forma automática até dezembro de 2027. Carlos Vinícius, que esteve em 34 dos 37 jogos do Grêmio no ano, com 17 gols marcados e uma assistência. O salário atual do Carlos Vinícius, 800 mil fixos, mais 150 mil reais em bônus por mês. A expectativa do Carlos Vinícius é de elevar seus vencimentos para algo na casa de 1,5 milhão de reais. Só para completar o noticiário alvinegro, não, gremista, contar que Musso, um dos principais atacantes do Grêmio na temporada, também não se acertou em relação à renovação de contrato. A primeira pedida do staff do jogador foi considerada extremamente alta pelos dirigentes tricolores. Qual a chance de o volante Gabriel Moscardo voltar ao Corinthians? Nas últimas horas surgiu a informação de que o Timão é um dos interessados no atleta de 20 anos de idade que pertence ao PSG. Segundo o jornalista Samir Carvalho, a ideia do Timão é contar com o Moscardo por empréstimo de uma temporada. Mas hoje o PSG e o Moscardo trabalham com outra possibilidade. Moscardo vai participar das primeiras semanas da pré-temporada do time francês, sob observação de Luiz Henrique, e se deixar boa impressão, pode até acabar ficando no clube. Em caso de reprovação, caso não seja utilizado, já há um entendimento por parte do Moscardo e de seus representantes que o ideal seria buscar espaço em um clube europeu para continuar nessa evolução e adaptação a um estilo de jogo completamente diferente do brasileiro. Moscardo, que esteve emprestado na última temporada ao Braga de Portugal e deixou boa impressão, foram 39 jogos com um gol e uma assistência. Nesse momento, dentro do Corinthians, existe pessimismo em relação à volta de Moscardo e ele poderia chegar ao Timão para substituir o André, caso o volante seja negociado. Tem só uma situação curiosa. Se Gabriel Moscardo parece distante, seu irmão mais novo, Miguel Moscardo, de apenas 15 anos de idade, segue brilhando com a camisa do time sub-17 do Corinthians. Na atual temporada são 6 gols em 8 jogos, atuando com atletas bem mais velhos do que ele.
E você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Vai dar Brasil ou Marrocos na primeira colocação da chave? Seria importantíssimo para o Brasil ser primeiro. Fala, turma, beleza? Chegamos aqui com aquele giro de notícias atualizadas, exclusivos, importantes do maior clube do Brasil. Claro, né? A gente está falando realmente do Corinthians, então desde já peço sua colaboração, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, ative também o sino das notificações para você receber as principais informações do mercado da bola do maior clube brasileiro. Claro que a gente está falando do Coringão. Um grande abraço para você, até o próximo vídeo.